Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitado a sua força? Querido, eu quero hoje, eu quero primeiro te perguntar, você gosta de desafios? Você, assim, gosta de, quando aparecem os desafios na sua vida, ou de entrar em alguns, propositadamente, alguns desafios? Tem desafios na nossa vida, querido, que eles são automáticos, né? Eles vão acontecer, fatalmente vão acontecer na nossa vida. Eu diria que um dos grandes desafios, mas que já é vencido, e ele só precisa da nossa decisão de desejar vencer com aquele que já venceu, é a nossa conversão, é a nossa vida com Cristo. Tanto é verdade que eu creio se constituir um desafio que Jesus mesmo diz que muitos são chamados, mas não são muitos que serão escolhidos. Não é que Jesus está escolhendo dentro desses muitos, é que da maioria que é chamado, uma grande parte, eles não acabam encontrando na hora da transformação, da necessidade de uma posição em Deus, de uma aceitação em Deus, a pessoa acaba desistindo desse desafio. Nesse tempo nós falamos para muitos líderes, o Alcance Mais tem esse objetivo de falar, desafiar uma liderança a crescer cada dia mais, para servir ao Senhor. Esse é o propósito de toda a igreja. Eu estou falando que esse cunho com a liderança, esse cunho especial com a liderança de elevá-los, de ensinar, de desafiá-los a crescer mais, não é só o privilégio de líderes, de ministros da igreja, é para toda a igreja. A convocação de Deus, a convocação dele é para todos, para todos é o ID, para todos a palavra de transformação, para todos é a bênção de Deus, para todos. Deus não faz distinção de pessoas que querem ser usadas através da sua palavra. Então, todos vocês desfrutem. Talvez até você que ainda não está aqui conosco, não congrega conosco, mas está nos acompanhando. Eu quero me apresentar para você, eu sou o pastor Ney, e eu quero que também você tome posse dessa palavra. E também desse questionamento ou dessa pergunta que eu fiz. Você gosta de desafio? E só tem uma coisa, desafio ele só é desafio para os que querem encarar o desafio. Se o desafio ele aparece e a gente retrocede, a gente foge, desiste, a gente para, então ele não é mais um desafio para nós. Então, dizer que desistir por causa dos desafios é uma mentira. Na verdade, nós desistimos porque nós nem mesmo chegamos a entrar ou aceitar, ou encarar, enfrentar os desafios. A gente não desiste por causa do desafio. A gente, quando desiste, na verdade, nem encarou o desafio. Um dos grandes problemas vividos hoje pela humanidade é essa desistência diante desses fatos que a gente não conhece, diante das novidades, diante das surpresas da vida. Muitas pessoas desistem e algumas chegam a limites terríveis de até acabar com a sua própria vida. Então, diante dos desafios, das dificuldades, das situações complicadas, nós precisamos permanecer firmes. Mas Deus ele tem uma nova geração a isso. Deus está levantando, e Deus sempre faz isso. Quando uma geração ela se acovarda, ela para, ela desiste, Deus sempre vai levantar uma outra geração. Por quê? O reino de Deus é dinâmico, Deus tem um propósito, o reino de Deus já tem sua história completa, e Deus só vai enxertar, agregar a essa história as pessoas que aceitam o desafio. Então, a história não vai parar, o que Deus planejou vai acontecer. E eu vejo Deus, nesses dias, levantando uma nova geração, ou seja, a geração dos perseverantes. São tempos que perseverantes vão permanecer, esses vão se fortalecer, eles vão crescer, mas os que desistem, eles vão
é assim, vão se rebaixar mesmo. Os desistentes, eles vão, não vai ser só eu vou desistir, porque quem desiste não tem só essa, vamos dizer, essa tristeza, né? Essa marca de uma pessoa que desistiu. Há mais coisas que perseguem a vida de alguém que desiste por causa dos desafios. Então eu creio que Deus está levantando essa geração nesses dias, a geração de perseverantes, a geração daqueles que mesmo estando fracos, eles vão resistir à sua fraqueza. Daqueles que dizem, sim, eu sou fraco, mas eu sou forte em Deus. Reconhece a sua limitação, mas em Deus ele tem, né, essa coragem de dizer, eu sou forte. Então Deus chama uma geração que não se limita em si mesmo, mas uma geração que reconhece o poder de Deus na sua vida. Mas para isso, nós precisamos de transformação. Sem transformação, nós não vamos conseguir vencer na vida, de jeito nenhum. E eu disse, né, muito claramente, transformação. O que você acha, eu te pergunto agora, que você está precisando de uma mudança ou você está precisando de uma transformação? Você acha que Jesus ele está convidando você para viver uma vida abundante, né, ou você mudar de vida, ou o que você acha que Deus está te chamando para ser e para fazer? Ou para participar de quê? Para que Ele te convida? Viver uma nova vida ou simplesmente uma mudadinha aí na vida? Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está fazendo uma confirmação de uma nova natureza, uma nova vida, uma nova postura que ele tomou. E olha que nós estamos falando, né, de um homem que enfrentou os maiores desafios como cristão. E Paulo está dizendo que ele suportou o que suportou porque ele já não vivia mais a sua vida para si mesmo, mas ele vivia uma nova vida. A vida dele agora era Cristo, era uma nova vida. Então seus desafios não eram enfrentados no poder dessa velha natureza, mas com a natureza agora divina, a natureza de Cristo. Então, baseado nessa afirmação de Paulo, Jesus ele nos chama para começar de novo. Jesus não nos chama para a gente fazer adaptações, né, com a ajuda dele na nossa vida. Não é isso. Olha, nós vamos fazer algumas adaptações, algumas mudanças, eu te ajudo nisso. Não é isso. Ele também não chama a gente para dar assim, aquela garaibadinha na vida que a gente gosta, fazer uma gambiarrinha na nossa vida. Tem muitos crentes vivendo de algumas gambiarras na vida, e gambiarra não sustenta, né? Se costuma dizer que com alicate, um rolinho de arame, você pode ir de Fusca até não sei aonde, mas é gambiarra. Uma hora esse araminho quebra, uma hora isso não vai dar certo, e às vezes os crentes acabam entrando nessa vida cristã com gambiarras. Eles querem mudar, mas através de aquela garibadinha, né? Uma ajeitadinha. Paulo ele está dizendo, querido, que Jesus lhe ofereceu uma outra vida e que agora ele vive a partir dessa vida que Cristo ofereceu para ele. E Jesus, querido, ele não quer reformas na nossa vida. Jesus, na verdade, ele quer transformação para a nossa vida. E às vezes, querido, as pessoas elas querem mudar a aparência. Isso é muito, né, evidente. Então, elas se pintam, se maquiam, elas fazem plástica, né? Às vezes a pessoa muda o seu jeito de falar, as pessoas elas começam a andar diferente, alguns usam uma roupa de crente diferente. E aí eu te pergunto, essas pessoas mudaram, né, alguma coisa em sua vida? Elas transformaram alguma coisa na sua vida? Ou só foi somente assim um aspecto exterior da sua vida? Claro, querido, que não mudou. Isso foi só um embrulho. A gente pode mudar, né, fazer uma caixinha muito feia e nós embrulharmos essa caixa com papel muito bonito, um papel de presente muito bonito, né, mas o conteúdo daquilo continua o mesmo. E nós acabamos, às vezes, fazendo muito disso como crentes. A gente coloca uma roupa nova, uma roupagem nova, é só uma maquiagem, é só uma plastiquinha, mas com o tempo, querido, uma hora o tempo vai entregar que aquilo não é original
do que determina ou do que exige esse corpo novo do qual nós fomos enxertados. Eu creio, querido, que esse discipulado de Jesus, ele consiste não em aperfeiçoar aquilo que é imperfeito, mas é de viver, né, essa vida perfeita que nós recebemos de Deus. Essa é a tônica, né, a ênfase do discipulado de Jesus. Ele não aperfeiçoou nada que era imperfeito, mas ele nos deu uma oportunidade de viver uma vida perfeita, que é a vida dele, sermos transformados. O Espírito dele veio e habita em nós para produzir essa transformação. O que é que nós temos falado, né, que estão evidenciando isso na nossa vida? E o que é que nós temos falado aos que estão vivendo ali próximo de nós, talvez na sua vida de pecado? O que é que nós temos falado com essas pessoas? Que elas fiquem focadas em mudar a sua vida, né, com a intervenção da igreja, porque isso às vezes ocupa uma ênfase muito grande no nosso discurso, como se a igreja, né, ela tivesse esse poder de mudar as pessoas. Ou que, né, ou mais ou menos assim, o que é que começa, como é que nós começamos a viver uma vida inteira para Cristo, uma vida de interesse em Cristo? Como é que nós iniciamos uma vida nova no Senhor Jesus? E essas perguntas, querido, não é de hoje, que ela acaba atormentando aí a vida das pessoas, e até o apóstolo Paulo, né, se deu ao confrontar aqueles falsos mestres da igreja, né, em Gálatas, dizendo: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rápido aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Paulo estava admirado de como aquele povo que um dia experimentou esse evangelho de poder, essa graça, essa vida abundante, e ao confrontar com alguns desafios, eles acabaram, né, desviando-se para um outro evangelho, que na verdade não era o evangelho de Cristo. Querido, mudar o seu estilo de vida, mudar, né, a sua maneira de viver com a ajuda da igreja, não é essa a mensagem que Jesus pregou para nós. Transformação não é uma mudança de vida. Transformação é perder uma forma para adquirir uma outra forma. Lembra-se o texto de Romanos 12:12. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar essa, né, nova vida, a vontade perfeita, a agradável, a boa vontade de Deus. Há um clamor no coração de Paulo para que a igreja ela experimentasse, adquirisse essa nova, né, forma, essa nova, através dessa transformação, se tornasse uma nova forma de vida, tomasse um novo estilo de vida. São coisas velhas, querido, que se passam para que coisas novas aconteçam, para que coisas novas sejam feitas. Está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Mudanças, querido, elas são instáveis na nossa vida, elas não resistem o tempo. É como uma pessoa que põe uma maquiagem, que ela se maquia, uma pessoa, né, isso vai rapidamente acabar, basta lavar o rosto que isso vai embora. Agora, transformação, ela é uma interferência, é uma intervenção no modelo, no molde. Transformação é isso. O molde estava de um jeito, se faz outra, né, se mexe no molde ali para se produzir um outro modelo. E Deus espera, querido, que nós sejamos transformados. Deus não quer que a gente seja mudado, a gente tem que sofrer uma transformação. Isso é né, na origem da palavra, é uma metanoia, uma metamorfose, é mudar de forma, é transformar, é a pessoa se transfigurar. Essa é a intenção dessa mudança, dessa transformação de Romanos 12:2. É uma transformação total que o próprio Deus produz em nossas vidas. A mensagem dele, querido, é começar de novo e vivendo da vida dele. É começar de novo e vivendo da vida dele. Em outras palavras, Jesus nos diz: esqueça mudanças que nunca dão certo e me abrace, porque eu nunca falho.
Esse é o apelo do coração de Jesus. Esqueça qualquer sacrifício para produzir mudança. Algumas pessoas se autoflagelam, acham que aquilo vai produzir mudança na sua vida. Muitos fazem muitas promessas e muitas coisas achando que isso vai produzir mudança. Jesus quer o quê? Venha para mim, deixa eu trabalhar essas mudanças, receba a minha vida e isso fatalmente vai acontecer. É difícil aceitar, querido, que homens e mulheres, eles não podem mudar o suficiente para satisfazer o coração de Deus. A gente acha que a gente é capaz de mudar e a gente fala, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso, e acha que nós vamos tocar o coração de Deus com essas atitudes. Eu não estou dizendo que elas não devem acontecer, mas ela tem que ser seguida de outras coisas, de outras decisões que vai muito além do que eu decidir mudar alguma coisa, deixar alguma coisa, acrescentar alguma coisa na minha vida. Se depender, querido, das nossas atitudes de mudanças, realmente nós estamos perdidos. Dizer, querido, a uma pessoa que ela precisa mudar a sua maneira de viver para ela ser aceita por Deus, não é pregar o evangelho que a gente acredita, e nem o evangelho que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. O evangelho verdadeiro, querido, é dizer que é possível começar a viver uma nova vida em Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. Deus, ele inicia em Jesus uma nova e viva humanidade. Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro. E Deus, ele não começa uma humanidade mudada em Jesus. Ele começa em Jesus uma nova humanidade, uma nova vida. Jesus nunca mandou ninguém mudar para ser aceito por ele. O que ele disse é que você precisa recebê-lo, então vai ser transformado. Quem é possível mudar, querido, ou ser transformado sem que o Espírito Santo o conduza a essa transformação? Não é possível, ninguém resistiria, ninguém sabe esse caminho de transformação, ninguém conhece essa vida senão Ele. Ele é o autor da vida, é Ele que produz todas essas coisas em nós. Em João no capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos que só um novo nascimento permitiria que ele entrasse no reino de Deus. No Evangelho de João também, no capítulo 4, Jesus disse àquela mulher samaritana que só uma fonte nova, jorrando dentro dela, na vida dela, no interior dela, poderia satisfazê-la e iniciar nela uma nova história. Somente uma nova fonte. Que era essa nova fonte? Aquela que ele disse: se você beber da água que eu lhe der, porque Jesus é a água da vida. Você tem que beber de Jesus para iniciar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus disse, ele diz que nós não podemos fazer coisa alguma sem Ele, e isso inclui também a transformação. Então, a linguagem de Jesus e do Novo Testamento não é a linguagem de mudança, é uma linguagem do novo início, é uma linguagem de um novo nascimento. É sair das trevas e entrar na luz. Olha o contraste, querido. É ser crucificado com Cristo na sua morte para começar uma nova vida nele. É preciso morrer com Cristo, porque essa velha natureza não tem nada que serve para ele. Então essa velha natureza morre na cruz com Cristo e ela também ressuscita para uma nova natureza. Jesus, como ali com o nosso pecado, ele morreu. Ele teve que morrer por causa do nosso pecado, para levantar-se a nova natureza de Deus. É a natureza que nós temos. Nós temos origem em Deus e nós precisamos retornar para o Senhor. Mas com essa natureza não vamos. Nós precisamos ser transformado. Não são mudanças paliativas, não são rebocos, não é um disfarce, uma maquiagem, não é meramente uma decisão de fazer isso ou aquilo que vai produzir essa transformação na nossa vida. Para ser, querido, o que Deus quer que a gente seja, nós precisamos de planos. Aliás, a gente nem precisa de planos de mudança, nós precisamos assim de uma nova vida. Não ficar fazendo plano para mudar.
né? Quantos planos eu já fiz de emagrecer, planos, né? Quantos planos eu vejo de leitura bíblica, planos de oração. Você vê como o plano dos homens são falhos. Logo, logo, ele esquece e aquilo vira em nada, porque é uma decisão meramente humana. Não tem um caráter espiritual, não é uma decisão movida pelo Espírito de Deus que leva a pessoa a uma transformação radical. O nosso problema, querido, ele está além de qualquer poder de mudança. O cristianismo, ele se importa em viver uma nova vida. É a vida de Jesus. O cristianismo, ele nos leva a uma cooperação constante e muito crescente com a vida perfeita que Jesus tem para nós e que permite a sua manifestação através de nós. Então, nós somos parte disso. É por isso que eu iniciei perguntando se você gosta de desafio, quer desafio, porque Jesus não vai fazer isso sozinho. Nós estamos nesse projeto, Ele conta conosco e nós não podemos jamais não contar com Ele nesse projeto de transformação. Qualquer pessoa, querido, que deseja começar de novo em Jesus, ela é sempre bem-vindo. E isso inclui tanto a mim quanto a você. Não tem ninguém fora desse plano, não tem ninguém está na prisão, não tem ninguém que está em hospital, em asilo, que está nascendo. Todos, essa transformação é para todos, independente das suas práticas pecaminosas ou do seu passado. Você é uma pessoa muito aí na mira do Senhor, uma pessoa que Deus está esperando. É você mesmo que Deus está falando para trabalhar uma transformação na sua vida. Agora, você sabe qual é o grande desafio, né? O grande problema, o grande desafio é que às vezes vender mudanças como sendo o cristianismo é um negócio enorme, rentável. Vender mudança, né? Assim como sendo o cristianismo, é um negócio enorme. Pessoas que vendem mudanças, né, e no nome do Senhor Jesus, elas ficam ricas porque elas estão vendendo algo que nunca vai terminar. Porque nunca funciona. Não vai terminar porque nunca funciona. Ela sempre vai ter argumento para falar e alguma coisa a mais para você fazer. Já viu isso? Olha, agora você vai fazer isso, não deu certo, você vai fazer isso, não deu certo, você vai fazer aquilo, não deu certo. Ela está tentando vender mudanças. É um negócio lucrativo até no meio religioso. É como o vendedor de drogas. Ele faz as pessoas dependentes da droga, né, daquilo que ele vende, e isso é uma forma para manter essa pessoa rica. O outro viciado em esse estilo de vida e a pessoa que vive disso totalmente se enriquecendo. O apóstolo Paulo, querido, ele diz que existem pessoas que ela tem um Deus na sua religião. Ela tem um Deus no seu estilo de vida. Não, eu estou falando só do estilo de vida religioso, é no seu meio de viver. Ela faz daquilo um Deus e ela acha que aquilo, né, serve para os outros. Ela tenta transformar os outros naquilo. Algo que assim satisfaça, a pessoa quer manter-se naquilo porque aquilo tem algo que satisfaz os seus desejos. Sabe por quê, querido? Alguns religiosos, eles não fazem isso. Se você oferece, né, um novo início, vindo, né, de uma nova fonte perfeita que é Cristo em nós, em pouco tempo, querido, escute isso, em pouco tempo você já não vai ser muito necessário para aquela pessoa, porque ela vai aprender com o Senhor Jesus. Então tem pessoas que seguram, ela fica sendo como o mestre da transformação do outro para poder ter aquele outro nas mãos. É como o vendedor de droga que eu falei. Então ela fica com isso. Então, porque a hora que a pessoa perceber que ela consegue se virar sozinha, ela consegue trabalhar aquilo sozinha, o outro já não será mais necessário. E assim é que nós precisamos ser. Nós precisamos ser na vida das pessoas. Nós precisamos levar ela ao meio certo, a quem de verdade vai produzir transformação na vida dela, para que futuramente ela não precise da gente. Ela já aprendeu a caminhar com Jesus, que é o que vai produzir a transformação. Não sou eu, é a pessoa. Isso era o foco do discipulado do Senhor Jesus. Se eu ando com essa pessoa, ele aprende comigo e ele vai embora fazer aquilo que tem que fazer. E isso, querido, às vezes no meio até religioso, aí ele não é um negócio lucrativo.
levar pessoas assim, a focarem na sua nova vida em Jesus, ao invés de focá-las assim, nessas coisas intermináveis de mudanças. Não é um plano enriquecedor isso, mas certamente nos faz como Jesus e os seus discípulos. Eles não enriqueceram, não, os discípulos de Jesus, mas a influência desses homens, querido, elas duram até hoje. Esses homens continuam influenciando a nossa vida. Nós temos que escolher. Nós vamos ficar o quê? Tentando promover mudança, ou nós vamos viver genuinamente Jesus na nossa vida? Imagine agora que você descobriu, querido, que você precisa de um transplante de medula. E aí nenhum exercício, nenhum medicamento ou mudança de vida resolveria esse problema na sua vida. É assim, querido, o mundo espiritual. Nós precisamos de uma medula nova. De uma medula nova e eterna. De uma conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus no nosso ser. E então, isso nos faria começar a viver essa nova vida em Jesus. E a boa notícia é que, uma vez que o transplante de medula espiritual acontece, ao recebermos em nós essa vida de Jesus, só precisamos cooperar com essa nova e eterna vida perfeita de Jesus em nós, e nós vamos, sim, sendo transformados de glória em glória, até nos tornarmos perfeitos para o Senhor. Quando, querido, nós abandonamos de vez esse alvo de buscar mudança, e nós recebemos a vida de Jesus, certos versículos da Bíblia, eles começam a fazer para nós muito sentido. Mas só quando nós abandonamos de vez esse alvo de mudanças, de querer mudar por nossa conta. Então esses versículos que eu vou ler faz diferença na nossa vida. Esses versículos são um verdadeiro transplante, ele não é uma mudança religiosa. Colossenses 13:11 diz que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo, não é um pouco. Cristo é tudo em todos. Colossenses 1:27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em você, a esperança da glória. Então, querido, que transformação pode produzir em mim? Uma autotransformação, ou uma automudança, melhor dizendo, pode produzir em mim alguma esperança de glória eterna, se eu dependo única e exclusivamente de Deus para alcançar a salvação. O que eu posso fazer de mudança que me daria alguma esperança de que eu seria salvo? Nada. É por meio da graça, isso não vem de mim, não é dom de homem algum, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Nós recebemos tudo dele. Filipenses 1:21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como pode dizer isso uma pessoa que não é completamente transformada por Cristo, pelo poder de Deus na nossa vida? Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, olha, não considero a minha vida, porque não sou eu que vivo, mas a vida que eu estou vivendo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ele vivia totalmente, mas por Cristo, vivia pela fé no Cristo verdadeiro. Então, querido, mais uma vez eu te pergunto, mudar ou começar de novo? Qual é o seu desafio? É mudar ou começar de novo? Começar tudo novamente. Qual é? Aliás, esse é o grande desafio todos os dias para nós. Eu diria que todos os dias nós temos que nascer de novo, e de novo, nós temos que nascer de novo, todos os dias. A humanidade, ela precisa dessa vida perfeita de Jesus, querido, pelo Espírito de Deus. Ele faz isso em nós, ele ama promover isso em nós. Não queira então mudar a sua vida para agradar a Deus. Viva intensamente a vida de Jesus. Não dá para agradar a Deus com a nossa natureza.
Por que Deus enviaria Jesus se a minha natureza seria o suficiente para agradar a Deus? Não tem o que eu possa fazer, por mais bondoso que eu seja, não há o que eu possa fazer para agradar ao Senhor. Não há nada em mim, não há nada de bom em mim que agrada a Deus, senão através do sangue de Cristo sobre a minha vida. A transformação que está sendo o novo homem que está ressurgindo, né? Depois que o Espírito dele veio me conduzir ou transformar, me renovar para ser esse novo homem, modelar um novo homem na minha vida. Porque em Jesus, querido, tudo é novo. Em Jesus tudo é novo e não somente mudado. Tudo é novo. Tudo tem que nascer de novo em Jesus, nada mudado. Então, eu te pergunto mais uma vez, você aceita esse desafio, né, de ser transformado e não ficar mais lutando com mudanças na sua vida? Então Jesus está nessa com você, Jesus está nessa, querido, conosco. Jesus não nos deixa sozinhos nos nossos desafios de transformação. Isso é fácil, querido? Claro que é fácil. Não é fácil se eu resistir ao Espírito de Deus, mas se eu não resisto e eu conto com Ele, e eu clamo por Ele, certamente Ele me visitará e Ele vai produzir isso no meu coração, no meu dia a dia. Eu vou viver, né, focado nisso, eu não vou me distrair com o mundo, com as coisas do mundo, com as alegorias do mundo. Eu não vou me distrair com isso, porque eu estou focado, eu estou olhando para um alvo, meu alvo é Cristo, e eu estou sendo transformado a cada dia de glória em glória para chegar vitorioso nesse lugar. Eu não vou, querido, chegar ao céu com maquiagem, eu não vou chegar ao céu, né, com as minhas plásticas, não vou, porque isso pode mudar o meu exterior. Não estou falando contra a plástica, não fique bravo comigo, mas não é isso que não é qualquer mudança que eu tenha condição de fazer aqui, não é qualquer mudança que eu produza aqui em mim que me dá direito algum, né, de me relacionar com Deus. Eu preciso aceitar, eu preciso não só aceitar, mas clamar ao Senhor: Senhor, por favor, me desafia. O que é que está em mim que precisa ser transformado? O que é que está em mim que precisa morrer? E o que é que precisa nascer, né, em mim para que eu possa agradar o seu coração e viver a eternidade com o Senhor? Querido, não tem para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e sem transformação nós não vamos chegar lá, porque lá chegarão as pessoas que aceitaram o desafio de serem transformados de glória em glória à imagem e semelhança do Criador. Você, querido, veio dele, você é dele e você irá para ele. Amém? Em nome de Jesus. Você veio dele, você é dele e você voltará para ele. Você está aqui passando um tempo para ser transformado, aperfeiçoado, né? E Deus está trabalhando, o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida, e essa é a minha oração por você e por mim também. Estamos nesse mesmo projeto, nesse mesmo propósito. Então eu quero orar agora, te abençoar. Você certamente foi conduzido pelo Espírito Santo enquanto nós estávamos ministrando. O Espírito Santo mostrou áreas que precisa morrer na sua vida, na minha vida, e nós vamos agora dar esse lugar, nós vamos orar, declarando, né, o nosso coração mais uma vez entregue a Ele, se convertendo mais ainda a Ele. Nós precisamos, querido, nos converter, né, diariamente, nós precisamos nos santificar. Santificação é um processo gradativo na nossa vida, nós vamos trabalhando isso na nossa vida, nós precisamos converter todo dia, e isso é o processo de transformação que eu aceito. Eu não desisto, eu vou perseverar. Aquilo que é difícil, eu vou perseverar, e certamente em Cristo não há como não ser vitorioso. Ele mesmo disse que nós somos mais do que vitoriosos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sim, vencer os desafios, na escassez, na abundância, na enfermidade, na saúde. Nós podemos enfrentar os desafios e sairmos desses desafios vitoriosos, como eu já disse no início para você. Então estamos juntos, querido, nessa batalha, e eu te abençoo para que você, né, enfrente esses desafios cheios, né,
da força, do poder, da autoridade do Espírito Santo na vida de vocês, que nós precisamos disso. Vá contra o inimigo, vai contra toda palavra endereçada contra a sua vida para te derrotar, te fazer desistir, para tirar você do foco. Queridos, somos uma família. E como família e corpo, ligados um ao outro, nós nos fortalecemos, nós nos comunicamos, nós nos agregamos força, nós caminhamos junto, um ajudando o outro, e nós vamos vencendo, Então, mantenha-se nesse foco, querido, mantenha-se ligado ao corpo, não perca nunca essa decisão, não perca nunca esse veio. Você é um membro importante desse corpo de Cristo, e Deus te chamou para viver todos os benefícios desse corpo, mas também todos os desafios desse corpo.